queridos? Conquistando cidades e nações. Que bênção, né? As crianças. E as crianças? Podem vir. Isso. Vou dar o pause disso aí depois. Vamos estender a mão, nossas mãos, esses pequeninos aqui, e liberar uma palavra profética de bênção para eles. Deus, nós declaramos, Senhor, que essas crianças, elas estão guardadas em Ti. Pai, nós consagramos corpo, alma e espírito delas desde já, e nós profetizamos que o futuro delas está guardado em Ti, Senhor. A história delas será escrita, cada um deles será escrito pelo Teu Espírito, pela Tua mão. Pai, eu quero pedir agora que as faculdades mentais de cada um deles estejam aguçadas, Senhor, a discernir, a interpretar e a conhecer aquilo que vem de Ti. Abençoamos agora, Senhor, as professoras que irão ali ministrar, Senhor, a oração. E peço, Senhor, discernimento espiritual para as professoras, direção espiritual, palavra certa, Senhor, que atinge o coração deles. Usa-os de forma poderosa, Senhor, para que a geração da Tua igreja, da Tua casa, do Teu mover esteja garantida. Nós te pedimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir eles. Quando chega domingo esses horários assim, depois do impacto, né, a gente está com um pouquinho a força, mas aquele que é treinado para conquistar, pagar a força do fogo, né, ele não se abate tão fácil assim. Por isso que quando o Senhor tem projetos grandes na nossa vida, Ele trabalha forte nas nossas estruturas. Porque ninguém que conquista tem espírito abatido, é verdade? Você já viu um conquistador com espírito abatido? Não dá, não posso, não consigo e tal. Você vai chegar no lugar nenhum. Deus não faz isso. Então, quando Ele quer usar alguém, por isso que essa igreja aqui, escute isso. Essa igreja é uma igreja que está sendo preparada para conquistar. Amém? Você acredita nisso? E para conquistar, nós precisamos saber as estratégias para nós conquistarmos. Não é verdade isso? Então, é assim que acontece. Deus faz isso na nossa vida. E hoje eu queria continuar a nossa palavra falando sobre os fundamentos para nós conquistarmos, né? Hoje eu queria continuar a falar sobre isso. Mas é muito gostoso esses 3 dias de impacto, é maravilhoso. É o sonho e é o projeto do nosso coração de que a gente faça um impacto a cada 2 meses. Né? Mas para isso acontecer, o Senhor está levantando já, preparando uma geração de líderes que estejam prontos, dispostos a ouvir a voz de Deus, pagar preço pela vida das pessoas. E o Senhor está fazendo isso, né? Eu estava comentando hoje lá, eu vou para o impacto hoje, eu faço poucas coisas, mas eu fico muito feliz em ver eles ministrando, ver eles sendo usados por Deus, né? Os discípulos, pessoas que chegaram, né, tímidos, sem nada e tal, de repente sendo canal de bênção nas mãos de Deus, e o nosso coração fica muito alegre por isso, porque esse é o alvo, esse é o propósito desse ministério. Equipar os cristãos, como está lá em Efésios 4, equipar o cristão, equipar os membros do corpo para exercer a sua função com eficácia, com poder e com autoridade. Então é muito interessante que é normal, as pessoas chegam no impacto nesses dias, né, principalmente no primeiro dia, chegam cheios de sofismas, cheios de barreiras, cheios de contratempos, cheios de opiniões, cheios de decisões, cheios de formalidades, né? E de repente chegam lá
e escutam tudo que não queriam escutar, ouvem tudo que não estavam querendo ouvir, né? E aí entra em parafuso. Nós tivemos alguns impactos que o povo fugiu de madrugada. Eu ficar troço aqui, né? Quis ficar não, fugiu. Mas no final é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que hoje tinha um casal lá de Oxford, lá na igreja, e ele terminou o culto, ele me procurou e disse: pastor, perfeita o seu esclarecimento sobre a questão do que Deus faz lá no impacto. Ele falou: nunca fui, mas eu já imaginei o que acontece, o que Deus faz na nossa vida, e eu quero ir no próximo. Eu sempre comparo o impacto a um laptop, um PC, um computador. Ele até deu risada, né, que o apelido dele é PC. Ele falou: o senhor falou exatamente da PC. É o PC, esse é o PC que o senhor estava falando lá. Ele falou, né? O apelido dele é PC porque é Paulo César, né? Paulo César. Ele disse: pastor, mas ó, caí com uma luva. Eu preciso disso mesmo, né? Porque eu estava falando que o impacto nesse fio de existência nosso, meu, seu, da onde você está até aqui, na consciência que você teve, desde a consciência da fase de adolescente, criança, saiu, né, da inocência, entrou na consciência até o dia de hoje. Existem coisas na nossa vida que, se você tivesse o poder hoje de voltar lá atrás e apagar com uma borracha e nunca mais lembrar disso, a gente faria, ou não é? E no decorrer da nossa vida, a gente vai adquirindo tantas coisas, porque a nossa alma, escute isso, a nossa alma é um dos maiores e mais perfeitos HDs que existe. A nossa alma. Só que ela guarda tantas coisas no decorrer da nossa vida, que de repente a gente, em vez de avançar, de crescer, a gente fica amarrado, as coisas não vai. Se quer caminhar, mas não consegue. Se quer ter projeto, mas não vai. Se quer vencer, mas não consegue. Se quer projetar, mas não, as coisas não vai. Você não sai, parece que está amarrado. Então eu comparo a nossa vida a um computador, ao PC, um computador, um laptop, que quando a gente usa, ele vai adquirindo alguns vírus no decorrer do tempo, e você clica lá, e fica aquela abençoada bolinha girando e não abre. Dá um nervoso na gente, vai quebrar o computador, não é verdade? Então você clica em nada, não abre, fica ali, aí você acaba desistindo às vezes, ou então larga lá até abrir. Mas à medida que você usa, ele vai adquirindo vírus, vai adquirindo um monte de porcaria que não abre, está lerdo, tem problema. E aí, a única solução é fazendo uma coisa que a gente faz, sendo os técnicos aí, é formatar o computador, né? Hoje, ali vai formatar. Então o que é formatar? Tirar tudo. Arranca tudo que tem, tudo, você tira tudo, né? Deixa ele zerado, né? E depois você começa a instalar programas novos nele, e aí você clicou nele, pá, funcionando de novo, tá legal. Então no impacto, Deus pega a gente, nesse decorrer do tempo, chega lá cheio de vírus na nossa alma, cheio de porcaria, cheio de coisa, cheio de mazela, cheio de convicções, cheio de coisas e tal, e Deus pega nesses 3 dias e penetra lá no nosso íntimo, como diz a palavra, é como espada de 2 gumes que entra, penetra lá na divisão da alma e do espírito, e ela começa a mover, a arrancar e tirar tudo lá de dentro, sabe? Você berra, chora e tal, esperneia, fica bravo, sabe? E tal. E daí no final o Senhor começa a instalar de novo unção, poder, dons espirituais e tal, e você sai de lá todo empolgado. Que ativou, clicou, está funcionando. Entendeu? Está funcionando, está preparado para enfrentar novas conquistas, novas batalhas e vencer. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, se você nunca foi, deixa eu falar para você, não perca tempo. Fevereiro tem outro. Se você sair correndo essa semana, no final do culto, já procura um líder de célula e diga: coloca o meu nome, pelo amor de Deus, coloca aí. Tá? E é tão interessante que você, quando você passa, é fantástico, é tremendo nessa explicação. Mas quando você vai trabalhar, o negócio é dobrado. A bênção é dobrada. É verdade, não é dobrado? Você recebe de uma forma sobrenatural, é incrível.
Então é maravilhoso. Eu quero incentivar você a estar indo no próximo. Não deixe, para que Deus possa levantar uma geração curada, sadia, sabe, cheia do mover e da graça de Deus. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, que nós estamos falando, Gênesis do capítulo 12, verso 2, que diz assim: eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Eu já falei sobre a questão, as justificativas que nós temos nessa palavra sobre fazer uma grande nação. Eu já disse que Deus tinha colocado todas as características em Abraão para que ele pudesse ser essa grande nação, E eu comecei a falar também que conquistar, a conquista só pode ser chamado de conquista se tiver a bênção de Deus. Acho que nós já falamos sobre isso aqui, Sim ou não? Já, Falamos, a conquista só pode ser conquista se ela tiver a bênção de Deus, Então, e algumas pessoas até conquistam sem a bênção de Deus. Eu não lembro se eu falei, mas eu vou resumir para me entrar. Eu vou falar sobre honra hoje. Honra. Pastor, para que hoje? Mas eu quero falar sobre honra, que é algo fantástico na nossa vida. Então, muitas pessoas conquistam sem a bênção de Deus. Um exemplo, o povo lá em Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. O povo tinha uma mesma língua, falava a mesma língua, tinha os mesmos propósitos, e eles resolveram conquistar, construir uma grande casa e fazer algo tremendo. E eles estavam conquistando. Deus desceu, a Bíblia diz que ele desceu para ver o que o homem estava fazendo. E ele disse: ei, esses caras estão fazendo negócio aí, eles vão chegar em algum lugar. Mas esse tipo de conquista não é o que eu planejei para eles. Então, o propósito de Deus na terra é que o homem conquistasse a terra, sim ou não? Mas olha só, o homem se juntou, tudo a mesma língua, o mesmo propósito e tal, e queria ficar no mesmo lugar, construir uma grande casa, chegar no céu e tal, ficar tudo juntinho ali. Deus disse: não, esse tipo de conquista não foi o propósito que eu tenho com vocês. Aí o que ele fez? Ele confundiu as línguas. Diga, ele confundiu as línguas. Pastor, por que ele confundiu as línguas? Porque se eles se entendessem, eles iam continuar juntos, sabe? E uma coisa que nós temos aprendido no decorrer da nossa história, da nossa vida, é que eu vi uma palavra no T.D. Jakes, esses dias o pastor Leandro me lembrou de novo, que T.D. Jakes diz que nós, pastores líderes, somos como um motorista de ônibus. E nessa caminhada, o motorista de ônibus tem um ponto final, mas nem todas as pessoas que entram dentro do ônibus, elas vão até o ponto final. Algumas descem na metade do caminho, não é verdade? Algumas descem na metade do caminho. Então, mas elas fazem parte da viagem. É verdade ou não é? Elas fazem parte do ônibus. Então hoje nós entendemos também, como pastor, que às vezes Deus confunde a linguagem nossa com algumas pessoas da igreja, e Deus manda para outro lugar. Para quê? Deus não quer que esse cara fique junto, Ele quer que ele vá para outro lugar, entendeu? Conquistar outra terra, ele vai ficar junto e vai atrapalhar. E foi isso que aconteceu lá na Torre de Babel, sabe? Deus disse: não, vocês junto aqui, vocês não vão ser produtivos, mas se vocês não se entenderem, vocês vão procurar o canto, cada um vai conquistar para um lado lá, e o meu propósito vai ser concretizado na vida desse povo, das famílias. E foi assim que aconteceu. Então o propósito de Deus era conquistar a terra, não era ficar ali no lugar. Então veja, esse tipo de conquista, existem pessoas que conquistam sem Deus. Outro tipo de conquista, o jovem rico. O jovem rico, a Bíblia diz que ele era rico, conquistou financeiramente, só que não tinha a bênção de Deus. Quando a Bíblia diz que, Lucas 18, 22, fala que quando ele chega perto de Jesus e pergunta: Jesus, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus diz assim: olha, primeiro você tem que obedecer os mandamentos. E ele disse assim: olha, Senhor, é o seguinte, os mandamentos eu sigo desde a minha infância, conheço todos, no ponto da língua eu sei e sigo todos os mandamentos. Aí o Senhor, conhecendo o coração e a intenção do coração, disse: mas ainda te falta uma coisa. E ele disse: pronto, com certeza aquilo que Jesus vai falar para mim, eu também vou poder fazer. Aí ele disse assim: então, venda tudo que você tem e segue. Não posso. A Bíblia diz que ele saiu chorando, triste, aborrecido, porque ele era muito rico. Diga, ele era muito rico. Veja, aí eu pergunto para você: essa conquista tinha a bênção de Deus, sim ou não? Tinha ou não? Não, porque a Bíblia diz em Provérbios que a bênção de Deus ela enriquece, não acrescenta
dores. Então, eu queria continuar falando sobre a bênção de Deus, mas de uma outra forma. Por que, pastor? Deuteronômio fala sobre a bênção de Deus como resultado de obediência. Olha só, Deuteronômio capítulo 28 fala sobre a bênção de Deus como resultado da nossa obediência à palavra dele. Ele diz então: se obedeceres, tem a minha bênção; se desobedeceres, você não tem a minha bênção. Então, eu queria falar hoje para você uma palavra que desencadeia as bênçãos de Deus, sobre algo que desencadeia a bênção de Deus para mim avançar, para mim conquistar, que é o que? Diga: a honra. A honra. Hoje eu disse pela manhã lá em Suíno que a bênção de Deus, a bênção na realidade em determinada área da minha vida é decorrente da compreensão que eu tenho sobre o que Deus disse para mim naquela área e eu pôr em prática. Então veja, eu vou falar sobre algo que desencadeia a bênção de Deus. Pastor, como assim? Aquilo que atrai a bênção de Deus. Eu quero falar para você sobre honra hoje. Diga: honra. E eu quero ler um texto também, um subtexto que está lá em Romanos, no capítulo 13, verso 7, que diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. Olha só: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; e a quem honra, honra. Olha só: a quem honra, honra. A palavra de Deus, ela menciona várias vezes, ou fala várias vezes sobre honra na Bíblia. Eu queria falar sobre o impacto que a honra ela desencadeia na vida do cristão, na vida da família, na vida da igreja, na vida nossa como um todo, Como viver debaixo dessa bênção? Porque nós temos vivido numa época de maior quebra de princípios da face da terra que o homem já viveu. Nós temos vivido numa das maiores quebras de princípio, que é a falta da honra. Um dos princípios que é a falta da honra. Agora, pergunte para o seu irmão, para ele, diga para ele dizer assim: por que é importante aprender sobre honra? Mais uma vez, diga: por que é importante aprender sobre honra? Isso, olha aqui para mim agora. Porque honra é um princípio que desencadeia, tem poder, guarde isso. Honra é um princípio que tem poder de desencadear a bênção sobre nós. E a honra, ela está presente em todas as esferas da nossa vida. Não está presente só na igreja. Ela não está presente só na minha família. Ela está presente em todas as esferas, na sociedade, na igreja, na escola, em casa, no trabalho, na família, em todos os lugares que eu vou. A Bíblia diz que a honra, ela é um princípio que desencadeia a bênção sobre nós. Eu sempre falei hoje para o pessoal lá pela manhã que eu nunca tive problema com os patrões que nós tivemos aqui. Eu nunca tive problema, nós nunca tivemos problema. Pelo contrário, a gente sempre foi abençoado, porque a honra, ela tem o poder de gerar coisas sobre a nossa vida. Eu estava dizendo para eles isso porque eu tenho aprendido que a maioria de nós temos dificuldades de ter sucesso, bênção, enriquecer, ter prosperidade, porque a maioria de nós, das pessoas, dos seres humanos na face da terra, eles têm raiva dos ricos, e quem tem muito dinheiro, entendeu? A gente olha, às vezes está trabalhando lá numa casa, o cara tem dinheiro pra caramba, esse infeliz aí está jogando fora. Essa abençoada, mas não é abençoada com um termo bom, aquela abençoada querendo dizer essa coisa, tem isso, olha o carrão dela, olha o negócio dela aí, olha só onde ela mora, olha como é que tem. Eu li um livro que isso é o maior impedimento para nós adquirirmos prosperidade. Por quê? Se eu tenho raiva dos ricos, dos que prosperam, como que eu vou adquirir uma coisa que eu não gosto? Se eu tenho raiva de quem prospera, de quem é melhor do que eu, se eu critico, se eu falo mal, como que eu vou chegar num lugar, inconscientemente eu estou dizendo, eu não quero chegar lá. Entende isso?
Mas quando nós entendemos, eu estou falando isso por quê? Porque nos nossos trabalhos, minha esposa está aqui, você pode perguntar para ela, nós sempre honramos os nossos patrões. Eu sempre abençoei, nós sempre abençoamos. E por sempre abençoar os nossos patrões lá no trabalho deles, né, o pastor Leandro que dá risada, eu fritava ovo para comer de manhã na casa dos nossos patrões. Entrava na cozinha, pegava salmãozinho, coisa, sabe essas coisas finas aí? Né? Eu comia. E na maioria delas que nós íamos, de manhã, sabe o que é a patroa chegar e dizer assim, Mr. Machado, né, está aqui o teu cafezinho, tá? Elisa, está aqui o seu cafezinho, entendeu? O teu chazinho. Ela sabia até como eu gostava, preparava, deixava um bolinho, uma coisinha ali. Chegava no outro, né? O John abriu a porta, tudo bem, como é que estão vocês e tal? Olha, tem your time, tem o teu dia lá, está preparadinho, obrigado, obrigado. Entendeu? Por quê? Porque eu nunca trabalhei pensando que era ruim, sabe, que o patrão é uma porcaria, porque ele era isso. Eu nunca trabalhei, eu sempre deu, Senhor, eu abençoo esse negócio aqui, eu abençoo essa Porsche do patrão, eu abençoo o Senhor. Eu sempre fui assim, a minha esposa também. E resultado disso, nós sempre fomos muito abençoados por isso. Sempre chegava no final de semana, era difícil a semana que nós não recebíamos dinheiro a mais, 150, 200, 300 libras a mais de alguns patrão, sabe? Porque, não sei, é graça, é honra. Eu estou falando isso para você, você está percebendo que não é questão de as pessoas confundem a honra, sabe, com palavras frívolas, né? Ou coisa parecida. Não, vou carregar mal aí e tal, porque vou honrar. Não, tudo bem, mas essa não é a intenção. A honra é da parte do coração, e você vai aprender 3 significados de honra aqui dentro, que nós temos, que a Bíblia ensina, e o dicionário ensina também. Mas é importante a igreja entender que para conquistarmos esse espírito, esse princípio que é bênção para nós, que desencadeia a bênção na nossa vida, esteja presente no meu dia a dia. E quando eu coloco em prática, sabe, essa bênção da honra, esse princípio da honra na minha vida, ele tem poder de desencadear coisas tremendas sobre nós, sabe? Temos um poder tremendo. Nós trabalhamos para a dona, aquela dona de Perkins aí, sabe? E ela dizia assim para mim, olha, fica à vontade, Mr. Machado, daí pode comer tudo que tem, fica à vontade. Eu dizia, ok, eu já estou, né? E a gente recebia, ela pagava sempre a mais. E outra, a gente chegava lá, ela dizia assim, quantas obras vocês querem fazer hoje? Era nós que ditávamos as obras que a gente quer fazer, não é, amor? Quanto tempo vocês querem ficar hoje aqui? Quando nós precisávamos de dinheiro, bom, a gente vai ficar bastante hoje. Ela, tá bom, entendeu? E a gente ficava lá, fazendo de tudo, mas nós limpávamos, sabe? Nunca passou por meu coração, né, um espírito de raiva, ou ódio, ou mágoa, ou sabe, ira, ou qualquer outro tipo de coisa, porque ele tem ou não tinha. Nunca, nunca. Deus é minha testemunha. Pelo contrário, eu sempre abençoei. Pastor, por quê? Porque eu aprendi uma coisa com meu avô, com meu pai. Ele dizia assim, nunca fira a mão que te abençoa, nunca machuque a umbra que te dá o leite. Olha aí. E às vezes a gente faz isso, a gente quebra esse princípio, e a gente quer a bênção de Deus, mas Deus, ele não pode quebrar princípios que ele estabeleceu, e esse é o princípio bíblico. Honrar patrão é princípio bíblico. Então a gente vai aprender sobre isso, sabe? Olha só, eu descobri 3 significados de honra. Diga 3 significados de honra. 3 significados de honra. O primeiro deles é o significado do nosso dicionário. Se você perguntar para o Google lá, significado de honra, ele vai te dar valorização, respeitar, dar o devido valor, reconhecer algo como precioso. Olha só. Então honra é reconhecer, eu gosto dessa versão aqui, honra é você reconhecer algo como precioso. Diga honra, é você reconhecer algo como precioso. Mais uma vez, diga honra, é você reconhecer algo como precioso. Isso, esse é o primeiro significado, guarde isso. Então honra é você reconhecer algo como precioso. Segundo significado de honra, diga radar. Não é radar de carro não, tá? Não é radar da estrada aí que muda.
É H-A-D-A-R. Radar. É uma palavra hebraica. Pastor, e o que significa isso? A palavra radar, que significa honra também, mas o significado dela é honra como ornamento. Diga honra como ornamento. Honra como ornamento. Isso. E outro significado, a glória de Deus no homem. Diga radar. É a glória de Deus no homem. Isso, guarde isso. Radar é honra como ornamento. Ou melhor, a glória de Deus no homem. Ok? Então o que é radar? A glória de Deus no homem. A glória de Deus no homem é o ornamento que nós temos. Diga, a glória de Deus é o meu ornamento. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga, a glória de Deus é o teu ornamento. Isso. Terceiro significado de honra. Diga para o teu irmão, diga, olha lá, o terceiro significado. Isso. Qual é, pastor, o terceiro significado? Diga corban. Corban. Pastor, o que significa corban? O significado de corban é a mesma coisa de honra, é igual a honra, só que a forma de fazer é diferente. Radar é a glória de Deus no homem, é a honra de Deus no homem. Agora, corban é a oferta, aquilo que sai de mim. Olha só, aquilo que sai de mim. Corban é a oferta que sai de mim, é aquilo que eu ofereço, aquilo que eu dou, é a honra que eu dou. Olha só, Deus me dá a glória dele, que é a honra dele para mim. Agora, corban é aquilo que eu dou para alguém, aquilo que eu ofereço. Então, corban significa honra como oferta. Diga, corban significa honra como oferta. Ok? Guardou isso? Sim ou não? Então, qual é o primeiro significado de honra? Qual é o primeiro significado de honra? Reconhecer algo como precioso, valioso, valoroso. Segundo significado de honra, qual é? Radar. O que significa radar? Multa os carros de honra. Não, o que é? Radar, o que é radar? O que é? Dois, três aqui? A glória. Então diga bem forte, a glória de Deus em mim. Isso, a glória de Deus em mim. Radar é a glória de Deus em mim. E corban, o que é corban? Honra como oferta. Diga honra como oferta. Ok, eu gosto de falar, eu gosto de que fique gravado no coração, porque esse é o propósito. Então veja bem, Deus me dá a honra dele, a glória dele, colocou a honra dele, o ornamento dele em mim. Agora Corban diz assim, passe essa honra para frente. Aí olha o que a Bíblia diz, primeiro em Radar. Salmos do capítulo 8, verso 4 e 5 diz assim, que é o homem mortal? Olha só, que é o homem mortal para que deles te lembre, e filho do homem para que o visites, contudo menor do que os anjos o fizestes, e de glória e honra o coroastes. Olha só, isso é radar. Quer dizer, quem é o homem para que deles te lembre? Quem é o homem? Não é nada menor do que os anjos criados, fomos criados menor do que os anjos, contudo Deus olhou para nós, mesmo sendo menor do que os anjos, Ele disse assim, eu vou colocar uma coisa que os anjos não têm, eu vou colocar a minha glória nessas criaturas bonitas que estão aqui sentadas em Londres, ouvindo esta palavra. Eu coloquei, você pode levantar a mão da glória a Deus, porque Deus colocou a glória e a honra dele em você. Então fale bem forte, diga, eu tenho a glória de Deus, eu tenho a honra de Deus em mim. Deus ofertou a honra dele para mim. Você é o ornamento de Deus. Vire para o teu irmão, diga, você é o ornamento de Deus. Glória a Deus. Olha só, aí nós entendemos o que Paulo escreve em Romanos, dizendo que nós devemos ofertar corban, dar oferta da nossa honra. Ele diz assim, portanto, Romanos 13:7, portanto, dai, ele diz, dai. Olha só, corban, oferta como honra. Então oferte a sua honra, dê a sua honra, não pare para você, não pare para você, porque Deus ofertou a honra dele na sua vida, para que você oferte a honra que está em você, na vida das pessoas.
Eu disse que nós temos vivido numa época, numa era de maior quebra de princípios. Hoje, o filho não honra mais o pai não honra mais o filho, né? A esposa não honra o marido não honra mais a mulher, os cristãos não honram mais o pastor, não honram mais o próximo. E Paulo diz assim: olha, vamos andarmos, sabe, de tal maneira que a gente honre um ao outro, a cada um ao próximo honre. Diga, vamos honrar as pessoas. Fala isso. Isso, Marcos 7,11 diz assim: porém, vou-vos dizer, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta, está lá. Só que está aqui em português, corbã em português está C-O-R-B, e tem um acentinho em cima, mas o hebraico é com K, entendeu? Corbã, mas aqui em Marcos 7,11 está com C. Mas está falando, olha só, isso é oferta, corbã oferta. Quando o filho oferece alguma coisa para o pai, está dizendo, isso é uma oferta. E isso agrada ao Senhor. Agora olha só, o trono de Deus, guarde isso, o trono de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, o trono de Deus, sabe, o reino dos céus, aquilo que Deus governa, o reino de Deus é movido através da honra. Diga, o reino de Deus se move através da honra. Escute, o céu, ele é movimentado através da honra. Se não tiver honra no céu, não tem funcionamento. O céu funciona através da honra. O reino de Deus funciona através de uma coisa chamada honra. E a bênção de Deus é desencadeada sobre a nossa vida no reino de Deus aqui na terra, sobre uma coisa chamada honra. Então eu preciso que você entenda e saia daqui com essa palavra no coração, sabendo que a bênção de Deus sobre a sua vida em todas as áreas depende da honra. Corbã, oferta essa honra. Por que, pastor? Corbã, porque o radar nós já temos. Diga, eu já tenho o radar. Eu já tenho a glória de Deus. Olha só, então Ele, Deus, nos ofertou a honra dele. E agora nós precisamos nos movimentar aqui na terra como filhos dele, que tem a honra dele através desse princípio. Ok, estou entendendo para dar glória a Deus aí? Então diga, estou entendendo, pastor. Então quando eu me movimento através desse princípio de Deus, que é tão pequenino, chamado honra, e eu ofereço ao meu irmão, ofereço à minha irmã, ofereço ao meu marido, ofereço à minha mulher, ofereço ao meu filho, ofereço aos meus governos, ofereço ao meu patrão, ofereço à minha patroa, ofereço à minha mulher, ao meu marido, ofereço ao meu pastor, aos meus líderes de célula, ofereço ao meu próximo. Eu estou semeando, ajudando, brasa sobre a minha cabeça. O que é isso? Bênção, poder, glória de Deus sobre mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem glória a Deus aí? Então veja, a honra tem esse poder, querido, de desencadear tudo isso. Pastor, Deus estabeleceu esse princípio? Sim, Deus estabeleceu esse princípio aqui na terra, através dos nossos pais, através do governo, através dos pastores, através de qualquer líder que Ele coloca sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz assim, Romanos 13:1, toda a alma, olha só, toda a alma esteja sujeita. Diga, toda a alma esteja sujeita. Há uma autoridade. Guarde isso aí. Esse é o mandamento de Deus. Esse é o mandamento da palavra, do manual dele para a minha vida. Ele diz toda a alma. O que é a alma? A pessoa pensante. O ser humano, aquilo que está aqui, toda a alma, todo ser que pensa, respira. Ele tem respiração. Ele precisa estar sujeito a uma autoridade. Aonde, pastor, começa a primeira autoridade da minha vida? Diga aí em casa. Os meus pais. O primeiro canal de honra que Deus coloca para nós exercitarmos é dentro da nossa casa, é lá, meu Pai. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que hoje eu disse que nós vivemos uma quebra de princípio, por mais que a gente viva hoje a sociedade pregue totalmente diferente aquilo que a palavra de Deus ensina sobre essa convivência e movimentar por honra, sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não brinca de estabelecer autoridade. Deus não brinca. Tá, guarde isso. Deus não brinca de estabelecer autoridade. Deus não faz assim, filho, olha, eu acho que eu coloquei um líder sobre aquela pessoa, mas não está bom, vou tirar e vou dar para outro lá. Você não está legal, esse pai aqui que eu coloquei para esse filho, não está legal, então eu vou dar para outro, vou tirar, vou colocar para outro. Esse rei que eu coloquei aqui, me arrependi, agora vou tirar. Deus não brinca de mudar e colocar autoridade. Diga, Deus não brinca de mudar a autoridade.
Olha só, por quê? A Bíblia diz que toda autoridade na face da terra, elas foram ordenadas. Está na Bíblia, está lá, Romanos 13, leia lá. Toda autoridade na face da terra, elas foram ordenadas. O que é ordenar? O que é ordenar? Ordenar é você colocar como autoridade, você colocar alguém que tem poder para fazer isso. E Deus tem poder para fazer isso, sim ou não? E ele diz assim: toda autoridade na face da terra foram ordenadas por mim, por Deus. Se foram ordenadas por Deus, olha o que termina o versículo. Leia depois Romanos 13 em casa todinho. Então todo aquele que resiste uma autoridade, a Bíblia diz que resiste o próprio Deus. Olha só, existe o próprio Deus, sim ou não? Concorda com isso? Eu vou falar algo aqui. Há muito tempo atrás, quando eu chamei o pastor Leandro, a pastora Valéria, e separei eles para ser pastor, chegou um casal da igreja e disse assim: pastor, olha, eu quero que o senhor entenda que não é nada contra o senhor, eu te amo, eu te adoro, não consigo me ressentir e tal, aquela hipocrisia toda, né? Mas é o seguinte, fala, filho, eu não aceito o pastor Leandro e a Valéria como pastor. Eu falei assim: deixa eu só refazer a tua palavra, a tua exposição. Não é eles que você não aceita. Não, eu falei, é a mim que vocês não aceitam. Como assim, pastor? Não, pelo amor de Deus, pastor. Você, pastor, a gente ama. Não faça isso, eu não vou acreditar. Não faça isso. Não, isso não existe. Eu falei, é a mim que vocês não aceitam. Pastor, não, de forma alguma. Eu falei, então escuta. Se você me considera o tanto que você está falando, se você me ama o tanto que você está falando, se você me respeita o tanto que você está falando, você vai acreditar e você vai confiar naquilo que eu estou fazendo. É verdade ou não é? Se você confiasse naquilo que eu estaria fazendo, você diria: pastor, olha só, eu não estou entendendo nada, pastor Leandro é um jovem, pastor Leandro, a Valéria também, mas é o seguinte, por confiar na sua palavra, eu vou aceitar eles. Se você fizesse isso, eu estaria concordando e acreditando que você me honra. Agora, por você falar isso, você está dizendo: eu não te honro como pastor, eu não te ouço como pastor, eu não acredito no que você está fazendo. E se você não acredita no que eu estou fazendo, você não pode caminhar comigo. Chorou, eu não tinha pensado dessa forma. Eu falei, então comece a pensar. Mas eu me decepcionei muito com você, porque você não sabe o que você está falando. Você começa a entender, querido? A Bíblia diz assim, que aquele que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Quando eu digo não concordar, não ver alguma coisa, não entender, é uma coisa. Agora você dizer, não, eu vou sair porque eu não aceito, é outra coisa. Isso é desonra. Você está dizendo, pastor, você não sabe o que você está fazendo. É verdade ou não é? Você não sabe o que você está fazendo. Eu disse para ele, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui brincando de ser pastor, eu não estou aqui brincando de igreja, eu não estou aqui brincando de pregar a palavra, eu não estou aqui brincando de estabelecer líder, eu não aqui estou brincando de fazer isso. Eu estou aqui por direção de Deus e eu ouço o que Deus fala, e todas as minhas decisões são baseadas em oração, em choro, em plano, em jejum e ouvindo a voz de Deus. Então você não pode caminhar comigo. Sabe, queridos, então as pessoas não sabem o que é honrar hoje. E a Bíblia diz: toda alma esteja sujeita à autoridade que Deus constituiu. Porque quem resiste uma autoridade, resiste ao próprio Deus. Sabe, e nós hoje estamos vivendo, sabe, dias em que a gente não consegue desenvolver a vida sem colocar, ou colocando, não consegue colocar mais esse princípio da honra na nossa vida. A gente tem deixado para trás isso, nós temos esquecido isso. E olha só, então hoje a gente valoriza mais as coisas, escute isso. Nós temos valorizado mais animais, mais gato, cachorro, periquito, papagaio, mico, leão, dourado, mas as pessoas, vidas, aquelas pessoas que Deus pagou um alto preço, a gente não tem valorizado mais. As leis que acontecem no país, na ONU, no mundo todo, é para proteger animal, para proteger periquito, papagaio, é para proteger os
Deus criou. Desonra aquilo que Ele colocou, que Ele instituiu. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Mas Deus tem chamado uma igreja, Deus escolheu você, Deus tem chamado você, e Deus procura pessoas que não deixem os princípios dele cair, que lutem, que berrem, que gritem pelos princípios, custe o que custar. Nós, como igreja, temos que levantar a bandeira dos princípios da palavra de Deus e dizer: nós não aceitaremos outro princípio a não ser o princípio do Deus eterno. Você pode dar glória a Deus? Deus escolheu você para isso, para continuar com esses princípios. Então olha só, vários exemplos de desonra na família: filhos desrespeitam o pai, pais aborrecem os filhos, esposas aborrecem esposos, esposos não respeitam as mulheres. E a Bíblia diz em Deuteronômio 5:1, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas vida longa e te vá bem na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, habitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, fraco, para que não seja interrompida as vossas orações diante do teu Deus. Aí, o que Deus não me ouve? Por que Deus não escuta a minha oração mais? Você consegue entender? É um princípio, estou falando do princípio que desencadeia a bênção. Diga: princípio que desencadeia a bênção. Pastor, como que as mulheres honram o marido? Sujeitando a voz dele. Não é berrando, não é gritando. É sujeitando. A mulher tem o controle do marido quando ela se sujeita. Sabia disso? Você sabia disso? Quando a mulher grita ou erra ou coisa parecida, ela não tem autoridade, ela não está governando, ela não está. Mas agora, quando ela se sujeita, ela tem o controle do esposo. Você sabia disso? É desse jeito. Quando eu casei, minha esposa queria assim, depois ela aprendeu rapidinho. Aí às vezes eu vejo, eu falei: meu Deus, ela está me controlando. Ela está me controlando. Amor, você faz isso para mim? Eu estou lá atrás dela, carregando, fazendo, entendeu? Carregando. Quando eu vejo, eu falei: poxa, eu estou aqui cantando. Mas sabe por quê? Olha só, amor, meu rei. Aí o coração já fica assim, né? Meu rei, quando eu escuto meu rei, já, o cabelo cresce. Ele não tem como. Ele não vai atrás fazendo. Mas não, eu tenho que parar, porque está muito controlado esse negócio. E dessa forma a esposa está honrando o marido. Eu estou falando de uma família que quer conquistar. Amém, queridos? Amém. Então veja só, quando nós entendemos essas coisas, a gente começa a desencadear bênçãos sobre a nossa vida. A gente começa a fazer isso. Sabe? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Sabe? Tem vários tipos de honra aqui. Não vai dar tempo de nós falar aqui, só estamos começando, mas sabe, existe uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Existe uma cadeia, existe um canal por onde se move a honra. Diga: existe um canal. Existe um canal por onde se move a honra. Por onde se move a honra. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, já não tenho, eu esqueci. A Bíblia diz em Coríntios, cadê Coríntios? Capítulo 11, verso 3. Existe um canal por onde se move essa honra. Pastor, como é o canal? Como é que é esse canal? Escute isso. 1 Coríntios 11, 3. Veja. Diz assim: quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça do homem. Diga: Cristo cabeça do homem. O homem cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Vamos modificar isso. Olha só. Quero que saibais, 1 Coríntios 11, 3. Quero que saibais, vamos modificar só o final, vou colocar no começo para você entender melhor. Que Deus é o cabeça de quem? Cristo. Cristo é o cabeça de quem? Do homem. O homem é a cabeça de quem? Da mulher. E a mulher é a
homem multiplicar as bênçãos, a honra de Deus. Agora vocês entendem? Você consegue entender isso? Ela gera filhos para honrar de novo a Deus. Olha só o canal que isso se move. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, a mulher, ela gera filhos junto com o homem para honrar agora quem trouxe a honra para eles. Isso não está entendendo? Você conseguiu entender? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então esse canal de honra que se move no reino de Deus para chegar aqui na terra funciona desse jeito. Deus honrou o Filho, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Sim ou não? O Filho honrou o homem, retirando, devolvendo ao homem a autoridade e o poder que ele tinha entregue a Satanás. O homem honra a mulher, dando filhos para ela, ajudando ela, protegendo ela e criando junto filhos para devolver como honra, como oferta a Deus. Veja isso, querido. Quando esse canal ele está funcionando de forma perfeita, a honra de Deus ela se move, vai do céu e volta para a terra, e isso começa a desencadear desde Deus, Filho, Jesus, né, o homem, a mulher, os filhos, e o filho criado dentro da bênção da honra de Deus, ele consegue devolver para Deus a oferta, a honra que ele recebeu de Deus, que veio desse canal, e ele devolve para Deus essa honra, esse corban que tem que devolver a Deus, que oferta é uma oferta a Deus. Agora olha só, se esse canal tiver bloqueado, entupido, vai ter problema. Diga assim, se o canal tiver entupido, bloqueado, vai ter problema. Escute. Deus, cabeça de Cristo. Então, ok, os dois estão decididos. Eles vivem em honra. Pai e filho vivem em honra. Aí o que acontece? O filho, ele precisa agora viver em honra. O homem precisa viver em honra com o filho, adorando, servindo, obedecendo cabeça, que foi aquele que passou por aqui e determinou a forma que eu devo proceder. Ele me ensinou, ele me deu o ministério do filho. Então quando o homem ele esquece de que ele tem uma cabeça, Cristo, ele se move pela sua própria ideologia, ele passa a viver desfrutando e viver tomando decisão pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? A árvore que Adão escolheu andar separado de Deus, sem o seu cabeça, sem a honra que recebe dele. Ele decidiu, quando Adão resolveu andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse: eu não quero mais andar movido pela tua direção, Deus. Foi isso que ele disse. Está entendendo, Sim. Entendeu isso? Quando ele tomou uma decisão baseada na árvore, eu vou decidir caminhar, ele disse: Deus, eu não quero mais estar ligado à tua bênção, eu não quero mais, eu vou decidir a minha vida. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que foi bloqueada a bênção, a honra não pôde mais estar sendo canal para o homem passou a viver de uma forma terrível. Diga terrível. Pastor, por que terrível? Começou a queda do ser humano por causa dessa falta de honra. Começou tudo aí, sabe? A desonra entrou na face da terra. O homem quebrou, bloqueou esse processo, esse canal de honra que é ser direcionado por Deus, oferecer a honra a Deus, oferecer o seu tempo a Jesus, a servir, a fazer o ministério que ele determinou que o homem fizesse. O homem não quis mais. Então o que aconteceu? A primeira família estava vivendo aparentemente bem, de repente um irmão vai lá e mata o outro. Desgraça na família, maldição na família. Por quê? Filhos que eram para ser gerado, lembra disso? Que era para ser gerado, preparado em honra, para honrar a Deus. Já começou errado, um só fazia isso, o outro não. E começou a degeneração na raça humana, na face da terra, e tem se estendido até hoje. Mas deixa eu falar algo para você. O filho desceu, saiu do lugar dele para devolver isso tudo que o homem perdeu. E você pode reatar isso. Você pode dar glória a Deus hoje? Você pode reatar isso. Agora, olha só. Essa cadeia não pode ser quebrada. Quando o homem ele passa a ser autossuficiente, ele desonra a Deus.
Quando ele passa a caminhar, a andar, a ser direcionado pelas suas próprias ideologias, ele está desonrando a Deus. Pastor, aonde que a gente tem aprendido isso? No mundo, as filosofias do mundo, as doutrinas do mundo. Nós estamos vivendo hoje o antropocentrismo. Tenho ensinado isso na escola de líderes. Pastor, o que é antropocentrismo? É divinizar a vontade do homem e humanizar a vontade de Deus. Escute isso. Eu divinizo a vontade do homem e humanizo a vontade de Deus. Não, é isso aí. Porque a palavra diz, o que Deus disse não tem tanto valor. Mas o que os filósofos falam é verdade, é isso aí mesmo. Nas escolas a gente não aprende nada de Bíblia. Nas faculdades a gente não aprende nada de Bíblia. Sabe, nos ensinos circulares a gente não aprende nada de concreto, de verdade. É pelas sugestões e depende. É isso, não é? Sabe? Então veja só. Aí o homem passa a viver segundo os seus próprios pensamentos, ideologias e aquilo que ele acha. Nós vivemos hoje, né, a teologia da axiologia. Axiologia, eu acho que é assim. E aí nós vivemos a nossa vida, planejamos, fazemos e achando conhecimento. Adquiri muito conhecimento. Eu estudei, fiz faculdade, tenho conhecimento, sei da vida, eu sei o que é a família, eu sei, né, um pouco o que a Bíblia diz sobre isso. Então eu decido, eu faço, eu não estou mais sujeito a uma autoridade, eu não quero mais ouvir, sabe, estar ligado à autoridade, à bênção de Deus. Pastor, por que isso? Veja bem, aonde que Deus, aonde que Deus, Ele usa ou Ele fala conosco? Da onde que Ele vem? Da onde que Ele manda a bênção sobre a nossa vida? Que canal que Ele usa? Que canal que Deus usa para falar com a gente? Que canal que Deus usa para direcionar a vida da gente? Homens de Deus, através da palavra. Mas a maioria de nós hoje não gostamos disso, a gente não quer mais isso. Porque nós estamos vivendo pelo antropocentrismo. Antropocentrismo é aquilo que eu penso que eu falo. Nós estamos vivendo outra doutrina chamada relativismo. Diga relativismo. Pastor, o que é o relativismo? Baseado numa doutrina desgraçada, diabólica, de um filósofo alemão que diz assim: toda verdade tem um pouquinho de mentira, toda mentira tem um pouquinho de verdade. Olha só que desgraça. E ele disseminou isso, essa ideia, ele disseminou nas faculdades, nas escolas, nas empresas, sabe, na sociedade que vem. E aí chega, bom, se toda verdade tem um pouquinho de mentira, e toda mentira tem um pouquinho da verdade, então isso já não existe mais uma verdade concreta. Escute, isso é importante para você entender. Estou falando sobre o homem. Tá? Não existe mais uma verdade absoluta. O que existe? Um conceito humano. Depende do meu ponto de vista. Você está entendendo aí, irmão? Depende do ponto de vista que eu vejo as coisas, é aquilo que é. Isso quer dizer, a verdade já não é mais tão prevalecente assim. Depende daquilo que eu vejo, aquilo que eu decido. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que Deus, eu estava falando hoje isso pela manhã, Deus não tem meio termos. Jesus não tinha meio termos nos critérios da vida dele. Ele era um pouco duro, era um pouco, firme demais. Ele era assim. Chegou certa vez, um rapaz falou assim para ele: Jesus, eu estou te seguindo, eu quero te seguir. Aí Jesus falou: isso, vem e segue. Mas é o seguinte, deixa o sepultar do meu pai. Jesus falou: deixa o velório do meu pai. Ele disse: não. Imagina, se fosse a gente, não, que é isso, filho? Pelo amor de Deus, vai, deixa tudo aí, vai. É o cara, vai, que é isso? Pelo amor de Deus, vai. Outro: deixa eu despedir da minha família, Jesus. Ele disse também: não. Você quer me seguir, tem que me obedecer assim, vai ser assim. Outra vez ele estava pregando, os discípulos chegaram para ele: poxa, que palavra dura é essa, mestre? O que é isso? Vocês aí não dá. Poxa, que cada a gente passou ali, entendeu? Você falou desse jeito com o povo está tudo torcendo por isso aí, entendeu? Falando aí, e que vergonha, gente. Todo mundo sabe que nós somos seus discípulos. Jesus falou: você não gostou, não? Entendeu? Quem conhece aí pode ir, vai. Imagina. Aí ele fala: não, Jesus é um Deus de amor, Jesus exerceu amor, mas princípio é amor. Nós confundimos amor de Deus com sentimento, e não tem nada a ver. Entendeu? O amor de Deus não está baseado em sentimento volúvel, em emoção. Então eu não estou odiando Deus, não. O amor de Deus é baseado em princípio. Digo, o amor de Deus é baseado
baseado em princípio. Então veja, e Jesus era assim. Deus funciona assim. O amor de Deus é baseado em princípio, decisão. A Bíblia diz que ele amou tanto que ele disse assim: é o seguinte, olha, eu tomei uma decisão, filhão, vai descer lá e pagar o preço por esse povo aí. Mas não, vai. É isso, decisão. Esse é o amor de Deus. Mas, imagine, mas eu vou ter que sofrer, pai. Escute isso. O amor de Deus não é emoção, é decisão. Mas pai, eu vou ter que, olha só, eu estou vendo, vão me chicotear, vão me bater, vão colocar numa cruz, vão me esbofetear, vão cuspir na minha face, vão colocar uma espada na minha barriga, vão me fazer tudo isso aí. Eu vou andar naquele solão terrível lá do deserto, eu vou andar descalço, pai. A minha família que eu vou ter lá na terra não vão acreditar de mim, vão achar que eu estou louco, vão achar que eu quero ser melhor que eles, vão achar que eu estou querendo me mostrar. Eu não quero nada disso, imagine. Isso é amor, querido. Você vai passar por tudo isso, morrer, depois você volta para cá. Decisão, sabe? Decisão. E aí a gente acha que, entendeu? Não depende do meu ponto de vista eu ser Deus. Depende disso, não concordo, então eu não vou fazer. Mas Jesus diz assim, Mateus 5:37, eu acho. Diz assim: a vossa palavra, o vosso português seja sim? Não. E o que é relativo? Não, depende. Depende do meu ponto de vista. Depende. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus ensinou? Ele ensinou algo concreto. Sim, não. Relativismo vem do sem vergonha, safado. Eu disse pé redondo, mas pastor, por que pé redondo? Né? Mas eu digo pé redondo, sem vergonha. Satanás. Relativismo vem dele. Pastor, por quê? Porque quebra tudo que é concreto. Relativismo tira tudo o que é verdadeiro. Relativismo destrói tudo aquilo que é concreto da parte de Deus. Você está entendendo? Eu quero terminar dizendo para você, só uma experiência. Que em 1 Samuel, no capítulo 4, verso 19, diz assim, que conta a história de uma família. Anote, depois a gente continua semana que vem. Conta a história de uma família, né, de Eli, o sacerdote Eli. Ele quebrou o princípio de Deus. Em vez de ensinar os filhos em honra, não ensinou os filhos em honra, tá? Em vez de produzir a vontade, o princípio, a vontade de Deus, ele não fez isso. E a Bíblia fala que os dois filhos dele, Ofni e Finéias, estavam totalmente desconectados com a verdade, com aquilo que Deus ordenou para que eles fizessem. E Finéias casou, teve uma mulher, engravidou, e eles saíram para a guerra. Escute isso aí. Saíram para a guerra, e quando os filhos foram para a guerra, né, os dois morreram na guerra, você sabe da história, do resumido. E que voltaram com a notícia. A Bíblia diz que Eli recebeu a notícia, estava sentado, caiu duro, né, para trás, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, teve o filho, e quando ela presenciou tudo isso, ela teve o menino, e ela colocou o nome do menino, que significa Icabod. Sabe o que é Icabod? Não? Foi-se a glória. Diga, foi-se a glória. Diga, foi-se a honra. Foi isso que a Bíblia diz. Foi-se a honra da casa de Eli. Escute, foi-se a honra. Eu disse que Hadá é a honra, a glória de Deus em mim, é a honra. E a glória de Deus estava sobre a casa de Eli. Mas quando isso tudo acontece, essa tragédia acontece por causa de quebra de princípio, violação de princípios, coisas erradas, pecados ocultos, coisas todas descontroladas na família de Eli. A Bíblia disse que aconteceu isso, e ela sabia muito bem quando ela disse Icabod, significa foi-se a glória. A honra de Deus saiu dessa casa. Eu quero dizer para você que podemos entender que agora ninguém mais reconhecia o peso da autoridade da casa de Eli. Acabou. E eu quero que você entenda algo, finalizando esta mensagem, que a glória de um reino, escute isso que eu vou dizer para você, a glória de um reino, ela é
baseada ou constituída pela honra que ela tem. Vou explicar para você. A rainha Elizabeth, a Inglaterra só tem uma glória, uma pompa no mundo. Todo mundo vê, uau! Porque a rainha, quando sai na rua, as pessoas dizem assim: essa velha, entendeu? Carro tudo, coloca aí, soltar um dinheiro, sai para lá, entendeu? Sai para lá. O que está fazendo na rua aí? Entendeu? Essa roupinha azul, esse chapeuzinho horroroso aí na rua, vai trabalhar, fazer alguma coisa na vida, a mulher fica lá, sentada, entendeu? Tomando chazinho das 5, das 3, sei lá, entendeu? Vai fazer alguma coisa na rua. É assim que ela se vira na rua? O que os ingleses fazem? Pompa, glória, cavalos, soldados. É verdade ou não é? A rua para, policiais batendo, cercando a rua, parando tudo. Quem está vindo aí? É Jesus? Não, é a rainha. É o rei da glória que está vindo aí? Não, é a rainha Elizabeth, a velhinha sentada dentro lá de um Rolls Royce, como diz alguém por aí. Rolls Royce, aquele cavalo velho lá, aquela coisa velha, cheio de ferrugem, coisa mais, né? Olha só, olha aqui para mim. Ela não é tratada assim. E pela honra que ela recebe, a Inglaterra é honrada diante do mundo. Porque Deus instituiu uma autoridade sobre a Inglaterra. E o inglês honra a autoridade que Deus constituiu. Deixa eu pedir para você ficar de pé e eu quero dizer uma coisa. Eu quero terminar com essa palavra, fazendo aplicação dentro da sua família. A glória de uma família, escute isso, guarde isso, escreva isso. A glória de uma família, talvez você ignore isso que eu vou falar para você, mas isso tem uma profundidade eterna. Isso é uma revelação eterna de Deus para a tua vida. A glória de uma família, ela é baseada pela honra que ela tem. Escute isso, vou repetir. A glória de uma família é baseada pela honra que ela tem. Você conseguiu entender isso? O Espírito Santo já começou a revelar alguma coisa aí? Eu preciso explicar. A glória de uma família é baseada na honra que tem. Se a mulher honra o marido, se o marido honra a mulher, se o filho honra o pai honra o filho, essa casa tem a glória de Deus. Se a mulher não honra o marido não honra a mulher, os filhos não honram o pai, pois é glória. Eu quero que você saia do seu lugar agora para você. Sai bem rápido, bem rápido. Se você sente que algum tipo de coisa está acontecendo que não está bem assim na sua casa, ou se você percebe que a glória se foi, deixa eu falar para você que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está aqui nesta noite dizendo para você: eu estou aqui para restaurar, refazer, restaurar a glória que se foi. E até ligar a coração. Sou um homem muito honrado. Que vim de uma família muito honrada. Somos em 8 irmãos. Meu pai e minha mãe sempre nos honraram como filhos. Todos
Todos nós, como irmãos, sempre amamos muito nosso Pai e a nossa mãe. E a nossa família lá do Paraná, ela é conhecida como uma família de honra. A minha esposa está aqui, sabe o que eu estou dizendo. Quando as pessoas se referem à família Machado em Curitiba, eles dizem assim: está aí família que tem a glória de Deus. Aleluia. Eu quero que você pense isso para a tua família hoje. Pense isso na sua casa hoje. Feche os teus olhos e fale com Deus. Diga: Deus, eu quero a tua glória na minha família.